Então, bom dia a todos. Eu tenho notado, tenho até conversado com os colegas que ultimamente está sendo muito comum nos últimos anos chegar em sala de aula antes de iniciar a aula da graduação e não ouvir um pio, né? Ninguém fala absolutamente nada, está todo mundo de cabeça baixa no seu celular. E isso, obviamente, tem dois lados. Tem um lado que é muito interessante, porque eles têm acesso a toda a informação do mundo, mas o outro lado, obviamente, é muito terrível porque eles não olham muito lado para conversar com o outro, então eles estão perdendo muito desse contato. E aí parece que o Facebook sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? O que eles estão dizendo. E um belo dia me ofereceram lá no Facebook esse site aí, que é o membership.com. Eu queria que vocês, por favor, acessassem. Não custa nada, é só pegar o celular, membership.com e colocar esse código aí. Porque esse site é para a gente fazer um levantamento aqui de visões de mundo, de opiniões, de conhecimento. Não é nada muito sério, vocês vão ver que é só uma brincadeira para a gente se conhecer um pouco melhor e saber um pouco mais sobre o mundo também. Então, tem algumas questõezinhas. A primeira é essa: em média, quantos anos de estudo, desculpem, as mulheres de 30 anos possuem, em média, ao nível mundial? Essa pergunta eu costumo fazer, não se preocupem com a resposta certa ou errada, ninguém sabe, na verdade. Eu costumo fazer essa pergunta e o resultado costuma ser 33%, 33%, ou seja, se distribui igualmente as três opções, então não fiquem preocupados, mas é uma forma da gente pensar um pouco sobre o mundo, né? A gente costuma ser pessimista, né, de basear na nossa realidade, primeiro olhar para a nossa realidade para julgar o mundo. Isso é um primeiro desafio que a gente tem que romper, né, tentar observar o mundo não somente baseado nas nossas preconcepções de como a nossa realidade é, que às vezes mesmo a nossa realidade a gente não conhece, mas quando a gente olha para o mundo é um pouco mais distinto. Então, em média, quantos anos de estudo uma mulher de 30 anos possui? Desculpa, eu não dei uma dica, era interessante dar uma dica. Os homens de 30 anos, em média, estudaram 8 anos. Tá? Então, só para ter essa indicação. Infelizmente, quem já votou, acho que não pode retomar, então desculpem ter atrasado na dica. Mas, enfim, as respostas costumam ser essa, né? A gente costuma ser bastante pessimista e achar que tem uma diferença. Está chegando gente agora que não sabia que estava lá em cima. Me puder dizer o que você está fazendo rapidinho? Eu só estou. Para quem chegou agora, é só acesse ali, ó. As instruções estão lá em cima, mente.com. Já tem 25 pessoas que acessaram e aí estão votando. Votando não, né? Estão respondendo essa pergunta. Mas eu vou tocando porque também, né? Eu falei, para quem não chegou aqui, os homens estudam em média 8 anos, né? Tem essa marca. Né? E aí a pergunta é quantos anos as mulheres? Bom, a resposta é 7 anos. Né? E isso costuma surpreender porque a gente tem essa visão pessimista e tem uma diferença de gênero gritante em todos os aspectos da sociedade. Né? É claro que isso não significa que não exista diferença, mas é só para a gente, né, começar a se colocar aí como. Vou colocar aqui as respostas. Computador errado é um computador. Show correct. Isso que está mudando é da pessoa aqui. Tá, 7 anos. Agora eu já dei resposta, não precisa mais voltar. Vou passar para a próxima pergunta aqui. Ok? Mais uma. A porcentagem de pessoas vivendo em extrema pobreza nos últimos 20 anos praticamente dobrou, se manteve estável ou reduziu praticamente pela metade. Média global. Média global. Né? Desigualdade global. Desigualdade, aliás, não é desigualdade, né? Extrema pobreza. Lembrem disso. Extrema pobreza.
porcentagem de pessoas vivendo em extrema pobreza nos últimos 20 anos. Bom, para a maior parte da turma aqui, praticamente dobrou, né? Se manteve estável ali, ok. Resposta certa, surpreendentemente, novamente, é que houve uma redução drástica da extrema pobreza nos últimos 20 anos. Mas ela é bastante pontual e aí a gente vai ver isso, né? Mas em termos globais, pensando em média, praticamente reduziu pela metade a extrema pobreza. Isso não significa, por outro lado, que a desigualdade reduziu. A gente tem que lembrar disso. Olha, outro computador, Camille. Eu vou no meu, né? Ao contrário, então, que a gente marcou. Reduziu, oi? Ao contrário, que a gente marcou. Sim, a correta é que a extrema pobreza reduziu praticamente pela metade nos últimos 20 anos. A gente praticamente dobrou. Sim, a maior parte das pessoas praticamente dobrou. Mas é normal, a gente tem essa visão bastante pessimista, né? Quando olha para o mundo, e o mundo não é um lugar tão bonito assim, né? Às vezes é muito mais óbvio a gente responder isso. Agora uma pergunta sobre o Brasil, uma pergunta bastante específica também, para quem estuda desigualdade talvez seja mais claro, né? E para quem não, talvez possa ser lógico. Mas vamos lá. Nos últimos anos, que política mais contribuiu para a redução da desigualdade no Brasil? Primeiro voto, Bolsa Família. Vamos lá. Pensei bem, hein? Desigualdade. Desigualdade. E o total de pessoas logadas? É? O total de pessoas Tá ali embaixo. Só de quem vota? Vai logado? Não. Quem está votando ainda não decidiu. Bom. Pode votar 2 vezes? Não. Não. É uma chance só. Enfim. Claro que a primeira, geralmente a gente pensa no Bolsa Família, o programa política pública mais conhecida também, mais discutida e, né, um caso exemplar. Mas, para a diminuição da desigualdade, vou repetir, não da pobreza, nem da extrema pobreza, a política que mais eficiente, pelo menos que mais impactou a desigualdade, não que tenha um impacto tão significativo assim, isoladamente, mas dentre as três a que mais impactou, é a atualização salarial, né? O aumento anual do salário, política média de correção, mas também de aumento. E se a gente for pensando, né, o que acontece com o Bolsa Família? Tem famílias, né, pobres, né, muito pobres, em que esse dinheiro circula no mercado, obviamente, vai diretamente para o mercado para atingir as necessidades básicas, né, e a atualização salarial de algum lugar vai sair, né? Essa é a questão. Né? Você aumenta um pouquinho o salário, você diminui um pouquinho o outro lado, né? Que é o do lucro. E aí você aproxima os que estão bastante distanciados, minimamente, mas é mais eficiente, né? Vamos lá. Agora eu vou ter que passar para o outro computador. Naturalmente. Cadê aquele adaptador, hein? Você sabe? Aqui. Deixa eu colocar. Bom, a gente costuma se enganar, é para isso mesmo esse teste, né, essa brincadeira, para a gente se defrontar com um pouco dos nossos preconceitos, não no sentido, obviamente, negativo, mas
Até que nós somos bombardeados de informação e acabamos tendo algumas compreensões do mundo que nem sempre são indicativas do que realmente é. Tem esse outro aplicativo aqui, chamado Gapminder. Eu costumo fazer propaganda das coisas que eu uso, porque eu acho que são bastante úteis para a gente visualizar, para entender um pouco melhor o mundo. Esse aqui, basicamente, esse gráfico, deixa eu retomar aqui. Ele mostra, na vertical é o tamanho da população, tá? Então, aumentando, subindo, né? Está aumentando a população. Na horizontal é a renda diária, tá? Aliás, é o consumo diário, quanto uma pessoa gasta por dia. Tá? Então, a linha da pobreza é definida por esse cálculo. Abaixo da linha da pobreza, vocês veem ali o tracejado, é quem vive com menos de $1,99 por dia. É uma definição, né, econômica, clássica, questionável, mas é o que nós temos e eu acho que é bastante útil. Lá no canto superior direito, vocês veem o ano em que esses dados estão sendo apresentados. E basicamente o que acontece aqui, a gente vai dar play, os anos vão andando e a gente vai vendo o movimento da população. Obviamente a gente está vendo a população aumentar, se deslocar um pouco para a direita, né? Então continua na extrema pobreza. Muita gente aqui, que é o mínimo, né, por dia. E a gente vai vendo que esse gráfico ele vai se espalhando, a população vai se espalhando e a partir da década de 80 começa a vir, né, ultrapassar a linha da pobreza e grande parte para ter uma vida um pouquinho mais adequada. Aqui está todo mundo amontoado, né? Então a gente está vendo o todo, a população mundial, todo mundo junto, né? Distribuído por cores, que vocês veem lá são os continentes, as regiões. A gente pode selecionar alguns países depois, se der tempo, mas basicamente é para ver um pouco esse movimento, né? É muito claro o que vai acontecer então, né? A partir da década de 80, a redução para 10,3%, agora em 2019, 10,3% da população mundial vive abaixo da linha da pobreza, que é aquele dado que tem ali, ó. Na década de 80, vamos colocar 84 para sermos generosos, 43,8%. Mas vocês veem que tem um vermelho aí muito chamativo, que é o que faz a maior parte desse movimento, né? Não é assim tão bem distribuído entre os países. O principal a fazer esse movimento é a China. A China sai dessas condições e vai rapidamente, ela vai fazer essa transição, né, para a direita. Bom, vocês podem também, tem uma questãozinha, às vezes alguns países não têm dados, falta dados e aí, né, muito complicado. Mas vamos lá, né, selecionados esses países, a gente pode ter uma ideia das diferenças. China, ele não está selecionando por algum motivo. Eu acho que é a internet. O computador não pega a internet direito. Tá com problema. Mas não tem problema, a gente tenta selecionar aqui mesmo. Estados Unidos estão na mesma cor. O problema é esse, O Brasil e Estados Unidos ficam na mesma cor. Eu vou tirar os Estados Unidos, só para a gente ter uma visão melhor. E não foi o Brasil. Não, é o Brasil. Eu tirei os Estados Unidos. É que ele está com a internet dos Estados Unidos, está meio lento. Ele demora a reagir. Mas vamos lá, início
começar aqui já com o início da Revolução Industrial, para a gente começar a ver os seus impactos. Né? Vocês veem os Estados Unidos aqui, né? Está marcado. Eu vou desmarcar agora, acho que vai sair. Vai sair o Brasil. Saiu agora o Brasil e os Estados Unidos, mas tudo bem. Ficou só o Brasil aqui, China e Nigéria. Né? Vemos aí em 1880, a distribuição do Brasil é relativamente desigual, né? Mas ao mesmo tempo tem uma... Isso é Estados Unidos, não é Brasil. Estados Unidos, desculpem. Né? Tem essa distribuição verde. Acontece. Aumentando a população, a China basicamente toda na extrema pobreza, os Estados Unidos, né, já fazendo a transição, aumentando a população, e a gente vai ver que a população vai começar a aumentar bem rapidamente a partir de agora, né, com a Revolução Industrial, com a industrialização, e a gente vê que, prestem atenção, especialmente nos Estados Unidos, né, como esse gráfico ele vai se estendendo, né? Ele vai se distanciando uma ponta da outra, e essa é a desigualdade, né? Se vocês veem que a China ela não é tão desigual, ela é muito pobre, mas ela não é desigual, está todo mundo concentrado mais ou menos ali no meio, numa distribuição normal, né? Em torno da média. Então isso vai se estendendo, de alguma maneira vai se achatando, depois vai crescer, vai sair da extrema pobreza, os Estados Unidos. Aqui a gente já consegue distinguir o Brasil aqui. Pronto. Eu tirei os Estados Unidos. Essa internet está me traindo hoje. Mas olhem a China. Até 1969. Se a gente colocasse a Rússia aí, ia ser bem interessante também, porque eles vão passar, né, por uma revolução nesse período. E é impressionante como nos primeiros anos da Revolução Russa, a igualdade vai ser uma conquista assim, impressionante. Põe aí, vocês também viram, então. O problema é que eu estou com medo de estragar tudo, de confundir tudo, né? Ó, daqui a pouco ela carrega, talvez. Deve carregar um pouquinho. Quando você começa a mexer, eu tenho a impressão que ele começa a carregar lá embaixo. Aí começa a passar o gráfico. Bom, deu para entender mais ou menos, né? O que se trata. Vocês veem o Brasil agora, que está bem claro no. Nossa, não é Brasil. Vocês veem o Brasil, né? Aumentando a população, começa a aumentar e como a China inicia essa transição rapidamente. Né? A Nigéria está aqui, a Rússia, apareceu a Rússia, vamos lá. Veja a Rússia, início do século. Também ela tem um distanciamento entre as pontas bem grande. Eu estou aqui me divertindo, o povo já entendeu, mas eu fico aqui brincando. Isso corre os anos, revolução, e aí a coisa começa a crescer no meio e as pontas começam a se aproximar e correr para longe, se distanciar da extrema pobreza. Olha só que incrível. 70. Que maravilha, né? Pelo menos no gráfico você tem uma concentração bem né, acumulado ali e correndo para um consumo, né, mais se distanciando bastante da linha da extrema pobreza. Década de 70, 80, 90, aí a coisa começa a degringolar. Terminou a década de 80, olha o que acontece em 3, 4, 5, 6 anos, volta uma desigualdade muito grande. É a crise, né, do regime, as mudanças, obviamente. E por incrível que pareça, para não dizerem que eu estou aqui defendendo qualquer ideologia, qualquer coisa, vejam o que acontece depois, né? No primeiro momento há um aumento da desigualdade, e aí com o desenvolvimento do capitalismo,
não muda tanto assim, né? Ele fica num patamar mais ou menos aceitável, né? Embora as pontinhas estejam mais distantes do que eram antes, naqueles anos gloriosos lá da igualdade, né? Acho que também seria interessante a gente selecionar como primeiro ponto de tudo que a gente vai falar na escola que desigualdade não é sinônimo de pobreza. A gente vai trabalhar muito nisso, né? A desigualdade está muito mais relativa aos gaps, às distâncias que tem, ela não é só econômica, por isso que a gente vai trabalhar. Não tem mais tempo? Não tem sim, vou continuar enquanto você estava mexendo. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender os gráficos que a gente vê, para a gente desconstruir desigualdade, não é medido por número de pobreza, é muito mais por essa distância que a gente vê entre mais rico e mais pobre, mas se a gente falar de desigualdade econômica, porque tampouco desigualdade pode ser medida só dessa forma, né? Deixa eu falar assim, aproveitando que o cabelo está mexendo, eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que quebrar aqui, e que eu acho que está muito inserido no nosso imaginário social, é que igualdade está ligada à renda. Então, aí se vocês olham a questão da própria constituição da escola, a interdisciplinaridade dos professores, você percebe que nem todos são economistas, sociologia econômica, que é o que se espera de quem trabalha desigualdade a partir da perspectiva de renda. Então, a primeira introdução que a gente quer fazer com vocês é que nós vamos ampliar a noção de desigualdade. Então, para além da renda. Então, a primeira coisa que a gente percebe entre os alunos é essa associação país desenvolvido tem menos desigualdade. Porque a gente começa a fazer uma mistura entre desigualdade e pobreza. Então, separa desigualdade e pobreza. Desigualdade não é pobreza, mas é esse distanciamento, por isso que eu acho que esse gráfico é legal, é esse distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. Então, isso se dá em países desenvolvidos, em países industrializados e também em países pobres. A gente vai perceber isso a partir dessas palestras, dessas conversas com os professores estrangeiros. Além disso, nós vamos ampliar a ideia de desigualdade ou a ideia de igualdade para entrar na questão de raça, de identidade, de acesso à tecnologia, de acesso à escola, para muito além de meramente acesso ao direito, né, acesso à justiça, para muito além de meramente números de renda e consumo. Então, a gente vai começar a trabalhar isso e, por isso, há uma diversidade muito grande de formação dos professores estrangeiros que estão vindo. Então, eles vão dar a partir da perspectiva deles, da pesquisa deles, do país deles, e a gente precisa fazer as pontes, preencher os gaps com a nossa realidade, para que a gente possa realmente ter um debate horizontal, para que a gente realmente consiga ampliar a nossa visão para além do nosso umbigo, além da nossa realidade, além da nossa peculiaridade e colocar tudo numa perspectiva global. Então essa é um pouco a proposta que a gente tem daqui para frente. Eu estou vendo o Veronese chegou ali, né, Veronese? Uma das coisas importantes que a gente pode refletir durante o curso, e a gente também vai apresentar, a gente tende a não entender por que o Brasil é considerado um dos países mais desigual do mundo, ou se não o mais desigual do mundo. Quando a gente vê a Índia com uma população pobre gigantesca, a África e outros países da América Central com uma população pobre gigantesca, por que o Brasil, que é um país mais moderno e inclusive de condições de vida muito melhores, pode ser considerado o país mais desigual do mundo? Mas ele é. Porque se a gente tomar a Índia, por exemplo, ela é muito menos desigual, porque grande parte da população está na pobreza, ela se aproxima no fundo. Infelizmente, ela se aproxima na pobreza. A grande maioria, ela está na pobreza. A riqueza, no fundo, ela está mais distribuída na pobreza que seja. Mas ela é menos desigual que o Brasil, onde você tem 10%, 1% que controla a riqueza do país.
Então é nesse sentido que a gente precisa começar o curso desvinculando desigualdade só como uma avaliação, uma quantificação da pobreza, e por isso a desigualdade ela tem que ser discutida de maneira bastante mais ampla. Camilo, você... Não, só porque falou Brasil e Índia, eu já coloquei aqui para o povo ver um pouco essa distribuição. Índia em vermelho e Brasil em verde, né? Então você vê claramente, né, que aquela ponta final, né, como a Índia fecha antes, então não tem uma elite, né, tão distanciada assim quanto o Brasil, que vai lá para os $200 por dia, né? Então, só para ilustrar. Só mais 3 minutinhos. Só para mostrar um pouco então essa questão da desigualdade global, né? Então as diferenças entre os países e como isso influencia outros fenômenos, né? Então esse é um gráficozinho que está nesse texto, que o título ali está no início, né, que trata realmente dessa mutação dos problemas da desigualdade para a questão especialmente da migração, né? Então ele aponta, vocês veem no início das linhazinhas, as linhazinhas representam um país, né? É o 5% mais pobre da população, tá? E no final da linha são os 5% mais ricos. Eu não vou me deter muito em explicar em detalhes, porque a gente tem pouco tempo, mas dá para perceber uma distância entre os 5% mais pobres por país e os 5% mais ricos. E no eixo vertical vocês veem a distribuição da renda média mundial, tá? Então é o mundial distribuído por países, então gráfico de países, e especificamente distribuído entre 5% mais pobres, 5%, 5%, 5%, até os 5% mais ricos, tá? Então vocês veem que, por exemplo, o Brasil, né, que é a linha azul, os 5% mais pobres da população compartilham 1% da riqueza mundial, tá? Mais ou menos por aí, começa ali assim, enquanto os mais ricos vão estar lá, os 5% mais ricos vão estar lá na outra ponta, né, com quase compartilhando 80% da renda mundial. Mas vocês veem a diferença, por exemplo, para os Estados Unidos, em que os mais pobres, então os menos qualificados, que ocupariam os postos menos, né, destacados no mercado de trabalho, eles já começam 5% mais pobres, têm uma renda bastante superior, o que obviamente seja um fluxo migratório, uma outra série de problemas que tem que ser, obviamente, refletidos, né? Na América Latina, na América Latina eu trouxe um monte de dados para vocês. A América Latina é cheia de dados sobre desigualdade, então dá para a gente brincar bastante, trabalhar bastante. Mas é uma comparação de uma década praticamente, né, de transformação nos últimos anos na América Latina. Então você vê aqui, primeiro ali o Gini, né, entre 90 e 2012. O Gini é o indicador que a gente tem para medir desigualdade econômica, mas ele inclui diversas variáveis. Quanto mais próximo do ponto 100, né, do 100, é mais desigual, então quanto menor o número, mais igualitário é. E vocês veem que há uma diferença nessa década, ou seja, há uma redução da desigualdade na maior parte dos países, inclusive da América Latina, né? Isso em relação, obviamente, a ações, né, públicas para que isso acontecesse. Mas mesmo assim, né, a gente tem uma série de problemas. Vocês veem aqui os dados entre os 20% jovens, os 20% mais ricos entre os jovens de 20 a 24 anos, 83% terminaram o ensino médio, o que é até surpreendente, né, porque a gente pensa que os mais ricos 100% teria terminado o ensino médio, mas nem sempre acontece. E entre os 20% mais pobres, apenas 33%. Aí a gente vê a diferença, né, quando a gente recorta por renda, né, e considerando 40% dos mais pobres não atingem
níveis básicos, mínimos de leitura e matemática. Isso é uma realidade, né, obviamente, que tem que ser compreendida. Outra questão importante é o impacto e como os estados interferem na desigualdade, né? Então ali o Gini, antes de impostos de transferência da França e do México, é muito semelhante, tá? Ponto 5, tá? Também na média. Entretanto, considerado depois da aplicação de impostos e de políticas de transferência, a diferença é bastante grande. Né? Há uma diferença. Obviamente, a influência dos investimentos, da quantidade de financiamento que é destinada para as políticas, né? Que é bastante diferente entre a França e o México. Como eu tenho pouco tempo, eu vou pular rapidamente. Como as professoras destacaram, as desigualdades elas são relacionadas a diferentes variáveis, não só socioeconômicas, mas muitas vezes culturais. E a gente sabe, o Brasil é talvez o exemplo mais categórico disso. Então esse gráfico mostra um pouco a distribuição de renda, a média em 2012, e entre homens brancos. Então a primeira coluna lá é homens brancos, depois mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, homens brancos do centro-oeste e mulheres negras do nordeste, né? Ou seja, essas duas últimas colunas, elas apontam exatamente os extremos do Brasil, né? Mulheres negras do nordeste e homens brancos do centro-oeste. Vocês veem a diferença bastante grande, assim como bom, né? Homens brancos em torno de R$2.000 a média nacional, mensal, e os homens brancos do centro-oeste é 2.500, né? Uma diferença bastante grande. A gente sabe que a gente está num bolsão de riqueza, né? O Brasília off the charts, né? Ela leva todo mundo, para toda a região, para esse patamar, embora a região seja bastante desigual também. Dá para ter uma ideia, né, de como outras variáveis, né, como raça, né, como gênero, elas se apresentam na realidade, né, da desigualdade. Não, eu não vou ter tempo para estender muito, né? Me diga. Não, é que aqui vai ser longo. É que, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que uma das questões que a gente recebeu, até entre as pessoas que se inscreveram para essas atividades, é como conectar a conexão com os seus próprios dilemas, os seus próprios problemas, muitas vezes, especialmente o pessoal do direito, talvez, que não está tão próximo das ciências sociais, né, conexão. E aí cada um puxa a sardinha pro seu assado, a gente cria, a gente consegue, a gente inventa, mas de certa forma a desigualdade é um fenômeno que está ligado com todas as esferas da nossa vida, né? É drástico, obviamente, porque a gente convive com ela, e a gente convive com ela nos países mais desiguais do mundo, e convivemos com uma certa naturalidade ao ponto de não perceber a sua influência nos outros fenômenos da nossa vida. Mas eu queria só mostrar para vocês um pouco, eu não sei se você está me cortando, eu estou começando a prestar aqui. É óbvio que isso aqui é o PIB per capita do Brasil, a distribuição em 2008, né, já é um pouco antigo. O Brasil foi normalizado em 100, a média, então você tem aí realmente uma distribuição, né, as zonas mais escuras, o PIB per capita é maior, nas zonas mais claras é menor. Eu sei que vocês conhecem essa realidade do Brasil, né, as zonas de pobreza, zona um pouquinho mais rica, então não precisamos nos deter nisso. Também sei que PIB per capita não é um indicador de tão bom assim da desigualdade, porque, né, mas é só para a gente ter uma ideia da distribuição da riqueza no Brasil. Aqui é um gráfico, já que a gente falou do Bolsa Família, né, é uma apresentação dos municípios e o atendimento ininterrupto de famílias por município. Tá? Então, quanto mais escuro, maior a quantidade de famílias atendidas ininterruptamente pelo Bolsa Família. Tá?
Então, mais de 10% mais de 10% da população da cidade atendida ininterruptamente, das famílias, não da população, das famílias atendidas, tá? E a parte mais clara é menos de 1%. Fica mais claro, né? Fica bastante evidente aos olhos, solta aos olhos, sem ficar olhando tabelinhas, que há uma concentração, né, no Nordeste bem maior, claro, tem uma distribuição mais equilibrada do meio, né, mas os que mais são atendidos, obviamente, está no Nordeste, né. Aqui um outro gráfico só para perceber. Aqui as mudanças entre 2000 e 2010. Tá? Os municípios de azul escuro, a renda dos municípios mais do que dobrou nesse período. A renda azul clara aumentou e o vermelho a renda diminuiu. Diminuir renda sempre causa um impacto na população, né? Ninguém fica contente com isso. E isso tem impactos em outras áreas também, né? E onde é que a gente vê uma concentração maior de uma diminuição radical da renda, né? E aonde a gente vê um aumento mais significativo da renda. Também a gente distribui isso e a gente pode justapor isso com outros mapas, né? Eu, como trabalho com sociologia política, eu justaponho com mapas políticos, né? Com uma visão possível disso. Agora, cada um, né? Cada um tem os seus interesses. Esse aqui, só para terminar, é um mapa da distribuição eleitoral entre a presidencial, né? As eleições presidenciais. Então, o verde é onde o saldo positivo para o PT e o amarelo, saldo positivo ou para o PRN, no caso do Collor, ou para o PSDB, né? Não temos dados das últimas eleições. É de uma tese, tá? Eu posso passar para vocês depois, vou saltar aqui as eleições intermediárias, mas em 89, só para a gente ter uma ideia, né? O segundo turno, né? A vitória do Collor, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, uma parte mais considerável do Sul é um reduto mais seguro para o PT. O resto do país é ou instabilidade, que é esse branco, não tem tão bem definido, ou, no caso, foi Collor, né, PRN. Voltando àqueles gráficos, aquele mapa da distribuição e da renda, a gente também tem uma ideia de onde está a concentração de renda maior, onde é que está a riqueza, e coincidentemente, quer dizer, surpreendentemente, é onde votaram no PT. Né? Como se votou no Collor, onde é território eleitoral dominado pelo PRN nesse momento, não é onde está a riqueza, onde está a pobreza. Que é exatamente o que o Collor mostrou para o PT naquele momento, né? Que os descamisados que eram a questão, que tinha que atingir essa população. Mas enfim, a gente vai avançar um pouco no tempo, só para... Oi? Não precisa fechar. Só para fechar, 2002, 2006, tá? 2002 é a primeira vitória do Lula, obviamente, 2006 a sua reeleição. O mapa de 2002 deu uma equilibrada, vocês veem que não tem clara, as cores não estão tão claras, então o branco é essa situação de vulnerabilidade. Mas no segundo mapa, em 2006, tem uma mudança radical. Tá? Eu encerro por aqui, não vou tirar conclusões sobre isso. Tem outras coisas que a gente poderia trabalhar sobre, que eu acho interessante também, que é sobre a internet, sobre acesso às redes, que eu acho que também influencia esse movimento todo. Ao contrário do que nós pensamos, a distribuição não é tão desigual assim no acesso aos meios de comunicação, especialmente esses... Ok, mas a gente pode ir conversando. Mas acho que, para fechar isso, a gente vai colocar à disposição de vocês todos esses gráficos, tá, gente? A gente vai usá-los e trabalhá-los durante o curso, mas a gente fez um mini curso, a gente deu um curso junto de São Paulo só sobre esses gráficos todos, então não dá para esgotar essa discussão aqui no início.
Mas a gente queria só deixar claro por que desigualdade se tornou nosso tema, apesar de que nós sejamos economistas, não trabalhamos dentro dessa sociologia ainda mais quantitativista, mas simplesmente porque desigualdade se tornou um tema muito atual, seja colocado por demandas sociais, seja também se tornou um tema comum no vocabulário, inclusive do mundo financeiro, dos organismos internacionais, da discussão entre as nações. Então, de repente, se a gente passou algumas décadas falando desenvolvimento, vamos ver tipos de desenvolvimento nisso, de repente agora o discurso tem sido desigualdade, vamos lutar contra as desigualdades. Mas a gente precisa sempre se adiantar para ver como esse discurso está sendo utilizado, com quais ferramentas estão sendo medidas essas desigualdades, o que significam essas desigualdades, como é que ela está sendo apropriada nesse âmbito da economia global. Então, começou a despertar em nós uma curiosidade bastante grande, porque essa mudança de eixo entre discussão de política de desenvolvimento no combate contra a desigualdade. Além disso, novos teóricos apareceram nesse esforço de discutir o tema da desigualdade, de conceitualizar a desigualdade, de fazer essas referências à desigualdade uma pobreza. A desigualdade não pode continuar sendo olhada apenas pela economia. A economia não é a resposta de tudo. Entra discussões históricas, contextos históricos, sociais, culturais bastante diferentes. O mundo hoje vive ainda o resquício de um processo grande de descolonização da África, da Ásia, uma mudança muito importante nesse país, essas migrações bastante intensas que transformam a economia da Europa, dos Estados Unidos, que trazem novos fenômenos, não só econômicos, sociais, mas culturais, que geram situações de bastante conflito, inclusive cultural. Então, são vários temas que entram na pauta, ao mesmo tempo que nós vivemos um mundo de processos intensos de comunicação. As comunicações, os dados, as informações circulam de maneira muito rápida, as influências sociais, culturais, de ideias, elas circulam de maneira muito rápida, e há processos mundiais que ocorrem em resposta a isso, como a gente fala do fenômeno da globalização, ele é sempre seguido por fenômenos de resistência a essa própria globalização, que em geral são resistências identitárias. Então a gente vê movimentos identitários bastante fortes no mundo, que culminam muitas vezes até em movimentos radicais como movimentos terroristas. Mas é importante a gente entender como isso funciona e como a ideia mesmo de desigualdade, se a gente abrir a cabeça, não para desigualdade só de renda, como a própria ideia de desigualdade, ela nos une a todos. Ela nos dá esse eixo para a gente sentar e discutir o que está acontecendo atualmente no mundo. A gente não pode se iludir que fenômenos que nós vivemos, das coisas mais simples, como tem muita gente do direito, de uma reforma judicial, de novas leis, novas legislações, do que do formato da justiça que a gente vive, sejam fenômenos isolados. Hoje em dia, há discussões internacionais, há protocolos internacionais que muitas vezes determinam a forma como as políticas públicas, como as legislações são elaboradas. Então, tudo isso está muito conectado. E o objetivo da escola, dos professores que vão vir, é exatamente trazer como eles, a nível global, analisam esse fenômeno e como eles estão bastante interligados um ao outro. É por isso que a gente começa com alguns autores que vão tentar definir o que é desigualdade. Obviamente, a gente convidou economista também para estar conosco. O que é desigualdade, como eles veem, geógrafos para dizer a importância de território, da ideia de nação, da delimitação, da criação de fronteiras no estabelecimento das desigualdades, e o que a globalização traz nesse rompimento de fronteiras. Não dá para explicar esses corredores migratórios no mundo que está trazendo tantas transformações sem falar de territorialidade. Então nós vamos ter geógrafos conosco, há sociólogos, historiadores, todos eles, gente do direito, a maioria, mas todos eles nesse esforço conjunto de debater esse fenômeno global, onde a desigualdade é essencial, porque a desigualdade ela é a maior representação de uma luta de poder, de dominação, de uma disputa de poder.
Nós saímos da Guerra Fria, nós saímos da disputa bipolar que colocava o mundo em disputa entre o socialismo e o capitalismo. Nós entramos numa nova era que tem trazido transformações profundas no globo e a gente precisa entender o que está acontecendo, não só a partir da nossa realidade brasileira, mas a partir das inter-relações de uma geopolítica, de uma geoeconomia mundial que nos tragam esses elementos para a gente refletir realmente no nosso dia a dia o que está acontecendo. Tá? Gente, a gente está com um tempo bem curto, eu vou dar uma pincelada nas regras do jogo daqui para frente, porque eu sei que vocês têm algumas dúvidas. Nós basicamente estamos trabalhando com 4 a 5 segmentos de pessoas, de participantes assistindo à Escola de Altos Estudos. Bastante interdisciplinar, eu acho que já ficou bastante claro por que essa interdisciplinaridade, porque a desigualdade nos une como categoria que está como pano de fundo para todas as pesquisas que nós vamos trabalhar. Então a desigualdade é categoria de fundo para discutir direito, para discutir identidade, para discutir território. Então acho que isso já ficou bastante claro, não é isso? Então, para além da nossa filosofia de constituição dessa Escola de Altos Estudos, eu quero pontuar algumas questões que são importantes para que vocês guardem nesse primeiro dia. Primeira coisa, nós estamos trabalhando aqui como disciplina de pós-graduação, que está oferecida pelo direito, mas tem alunos de domínio conexo e tem alunos especiais. Nós estamos oferecendo um programa de pós-doutorado, que é a primeira experiência no Brasil de programa de pós-doutorado estruturado. Porque, em geral, os alunos vão e vêm individualmente, ligado a um tutor, ligado a uma instituição, a sua pesquisa, muito solto. A gente percebia que os alunos de pós-doutorado chegavam na UNB, faziam sua pesquisa, circulavam e não tinha uma integração com a comunidade acadêmica. Então nós vamos fazer uma inversão, um giro epistemológico, metodológico, teórico, prático, sobre a perspectiva de um pós-doutorado feito aqui. Nós vamos trazer os professores das diversas instituições que foram escolhidos não aleatoriamente, são professores que trabalham conosco há muitos anos, que já têm vindo aqui, que já estão acostumados com essa nossa proposta de horizontalidade, de debate horizontal. A gente não quer ninguém subserviente, não quer ninguém absorvendo a visão filtrada pela Europa ou pelos Estados Unidos. A gente não está trazendo o espelho de Próspero, né, para eles dizerem quem nós somos. Eles vão falar da realidade deles e nós vamos romper com essa filtragem, com esse espelho que diz o que nós somos ou não somos, e nós vamos dialogar horizontalmente, combinado? Esse diálogo requer que vocês leiam os textos e mais, né? Pesquisem, leiam além, e a exigência de leitura, participação, debate, diálogo é a mesma para todos os segmentos. Para os alunos de pós, para os pesquisadores do estágio pós-doutoral, para os alunos de extensão, que tem muitos graduandos, e para os participantes de extensão que são de fora da UNB. Então, quero deixar claro que a exigência é a mesma, tá? De participação e de leitura. Porém, vocês vão se comunicar conosco a partir da plataforma do Google Classroom. Quem conhece essa plataforma? Você acessa a plataforma você põe aí no Google Classroom, tá? Vai te pedir um código e aí você vai acessar o código de acordo com o seu segmento, tá? Detalhe, tem alunos da UNB que não conseguiram se inscrever como disciplina de pós-graduação e se inscreveram como extensão, mas, por favor, entrem no nível turno de pós-graduação no Google Classroom. Ali vocês já vão ter acesso ao Google Drive, que já tem textos ali para vocês começarem a ler.
A gente vai colocar ali todos os PowerPoints que a gente utilizar e tem 2 pastas de texto diferentes. Uma pasta da escola, com os textos que os professores estrangeiros enviaram, mas uma pasta ampla sobre desigualdades globais, que é uma pasta que nós criamos, que nós estamos estudando, com uma quantidade de texto enorme para quem tiver curiosidade de buscar e ler. Inclusive, a parte de discussão que nós fizemos, o minicurso que nós fizemos, tem 3 autores fundamentais. Um deles vai estar aqui, que foi o Luiz Reigadas, mas outros 2 que não vão estar aqui, também não dava, né? Um deles nem, acho que o Thiago Chico, acho que nem viu, tá, né? Nem viu, tá? Mas que a gente pode recomendar com relação à aula de hoje, mas ali vai estar toda essa informação. Então, a pasta de desigualdade em geral, quem quiser ler, ótimo, mas não um mundo de texto, mas a gente quis dar acesso a vocês. A pasta da escola são os textos que os professores indicaram para a aula. Talvez seja importante a gente botar o nome do autor, dividir um cronograma com os textos para a aula, né? Para vocês saberem qual que é para cada aula. Além disso, é importante que vocês se comuniquem conosco pelo Google Classroom, tá? Nós 3 estamos logados no Google Classroom, todos esses, e aí qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer problema de acesso, vocês façam via Google Classroom. Problemas administrativos em geral, vocês podem usar o e-mail do colégio, tá? Que eu sei que está usando, mas o Google Classroom vai direto para nós. Okay? Só um minutinho, apresenta logo o Otávio, que responde todo mundo. Esse é Otávio Multitask. Responde bem de todo mundo. Tá? Otávio é nosso assessor para assuntos diversos. Não, qualquer dúvida que vocês tiverem, continuem. Eu acho que a maioria de vocês entrou em contato pelo e-mail da Flax, o web-e-mail, é o Colégio Latino-Americano@flax.org.br, acho que todo mundo tem. Mas as dúvidas vocês podem tirar por lá. E o Classroom ainda não atualizei todos os textos, aqui, tá? Nem todos os textos estão lá ainda não joguei a pasta das desigualdades, mas logo mais a gente vai jogar, e aí todo mundo tem acesso. Esse é o e-mail. Colégio Latino-Americano@flax.org.br. É esse que a gente... vocês escreveram, vocês têm utilizado. O Gmail também, eu não sei se alguém está usando o Gmail. A gente separou o Gmail para o dia a dia do colégio, outra coisa. Mas a pasta do Classroom vai ser atualizada logo mais. E a lista que está passando, só para os alunos especiais, quem tiver de aluno especial, a secretaria ainda não passou a lista dos alunos. Então podem escrever no verso o nome e o e-mail, tá? De resto, pós-doutorando, pós-graduação e extensão já tem o nome de vocês. Então é um formato diferente, porque cada turma foi escrita de forma diferente, mas é só procurar que o nome de vocês está aí, tá? E aí quem não tiver o nome, quem fala no especial, escreve no verso o nome e e-mail que a gente entra em contato depois. Todo mundo anotou? Os alunos de extensão da disciplina da pós receberão tanto certificado da UNB como certificado da Flaxo, tá? De ter frequentado a escola. Os pós-doutorandos fizeram uma opção, só o UNB e Flaxo ou só Flaxo. Simone, vamos lá? Tá. A última coisa que eu vou falar para vocês, aqui está o site, também qualquer dúvida, informações passam muito pelo site. Último detalhe que eu quero falar para vocês é que nós estamos trabalhando com vários segmentos. A extensão tem uma exigência de horas de participação menor. Os pós-graduandos têm uma outra exigência, inclusive de trabalho final para menção final. E os pós-doutorandos têm uma atividade extra, tá? Então, os pós-doutorandos, em geral, têm atividades às terças e às quintas. E aí eu vou colocar aqui... É importante dizer que os pós-doutorandos, nós vamos ter quase a metade que está fazendo do pós-doc por EAD, à distância, tá? Que na terça-feira, todas as aulas da terça vão estar gravadas e vão ser enviadas para eles, disponibilizadas no Google Classroom, um link para quem faz pós-doutorando. Essas aulas aqui da terça. E na quinta é uma reunião onde a gente mistura os professores daquela semana
onde a gente vai discutir projetos de pesquisa, temas com os professores estrangeiros escolheram temas diferentes para tratar com os pós-docs, tá? Não são todas as quintas, porque lá a gente junta os professores, não é uma aula para cada professor estrangeiro, só que a gente pede que nesse encontro de quinta-feira os pós-docs não faltem. Todos os que estão à distância vão participar por videoconferência. Essa a gente não vai gravar e enviar. Essa da quinta, ela é mais fechada, videoconferência para quem não está em Brasília e presencial para quem está em Brasília. As da terça-feira vão ser gravadas e o que a gente pede aos pós-docs que acompanhem, que pelo menos assistem os vídeos, e a gente está montando um Moodle para trabalhar com eles à distância no pós-doc, tá? Bom, gente, eu sei que vão surgir muitas dúvidas, muitos questionamentos. Nós vamos estar à disposição todo o tempo. Nós estamos acessando aqui ou na UNB, somos professores da UNB, nós estamos circulando, estamos dando aula. Qualquer questão, fiquem à vontade para nos acessar, para acessar o Otávio. Porque eu sei que ao longo do curso, ao longo da escola, vocês vão ter muitas dúvidas para perguntar. Dia 11 é a inauguração da escola, é a inauguração também do colégio, dia 11, 9 horas da manhã. A gente fez cartaz para a UNB 9h30, porque às 9 horas a gente vai servir um café da manhã, não dá para abrir café da manhã com a UNB inteira, tá? Mas eu convido a todos, gostaria muito que vocês estivessem. O professor Michel Viavalca, ele vai fazer uma conferência sobre ciências sociais e democracia, né? E obviamente ele vai dar aula normalmente na terça-feira. Na terça-feira ele vai dar aula sobre violência, que é um tema que ele trabalha, violência e sair da violência. Mas na quarta-feira ele dá uma conferência mais ampla sobre ciências sociais, humanas e democracias na inauguração. E por que ele fará a inauguração? A inauguração também é do nosso colégio, que depois a gente explica o que a gente criou. Ele é o diretor do Colégio dos Mundiais na França, ele é o presidente da fundação da Maison de Sciences de l'Homme na França. E a gente trabalha de maneira associada com eles, mas com essa perspectiva latino-americana de grandes problemáticas globais. O Michel eu não sei se acabou já o mandato dele, o presidente do Conselho Europeu de Pesquisa, né? E alguém que trabalha muito com a internacionalização das ciências e muito com a estruturação das ciências sociais e humanas na União Europeia. Tá? Então, eu convido vocês a virem na quarta-feira para a inauguração, para escutá-lo, tá? Porque ele falará mais da União Europeia, ele falará mais da França, mas para a gente conseguir fazer uma avaliação do que está acontecendo hoje em dia na produção científica no mundo. O que nós estamos vivendo no Brasil não tem sido exclusivo só no Brasil. A ciência, a academia em si, ela tem sofrido grandes transformações e ataques, e ele vai falar dessa experiência europeia, das universidades na Europa e a relação de ciências com política. Então, realmente, a gente convida vocês a virem, façam esforço de vir, e também porque a gente não quer não ter ninguém aqui, né, gente? A gente está recebendo esse professor para... Além disso, gente, essa troca durante o café da manhã, durante a conversa, essa troca é fundamental para que vocês... a gente não quer pessoas que venham aqui assistir, anotar e vá embora, tá? A gente quer pessoas que dialoguem, que conversem, que questionem, que coloquem dúvidas, e os professores que virão também estão nessa expectativa. A gente fez propaganda de vocês para eles, tá? Então não nos frustrem, tá? Eles não estão vindo pensando, a gente ampliou, a gente não pensava em trabalhar com tanta gente, a gente ampliou para o auditório, a nossa ideia era fazer uma mesa, tá? A gente ampliou para o auditório, mas não se intimidem com esse formato, para que vocês dialoguem como pesquisadores, tá? Horizontalmente, colaborando para que a gente construa conhecimento de qualidade sobre desigualdade. Tá? Nós estamos construindo junto e eles estão com a expectativa de que eles vão sair daqui com um aporte interessante da parte de vocês. Eles também estão vindo com a expectativa que vão aprender conosco. Tá? Então não nos frustrem, porque eles também estão vindo para aprender.
tá? Ok, só para quem vai fazer o pós-doc, a gente não sabe como vai ficar semestre que vem a nível de pós-graduação, mas quem vai fazer o pós-doc, a ideia é que em abril do ano que vem a gente consiga fazer uma mesa onde participem os alunos, onde, mesmo de pós-graduação, onde participam os pós-doutorandos que já não são mais alunos, que a gente produza um livro, que a gente produza um dossiê, que a gente faça a apresentação num grande seminário todos juntos, que a gente apresente os nossos trabalhos, tá? Então, a nível de pós-doc é um compromisso de continuar ano que vem, com resultados muito concretos, com coisas bastante concretas, com pesquisa, que a gente consiga produzir dados novos, juntar a perspectiva de cada um. Então, tem que ter um resultado. Os pós-docs têm um compromisso de entregar no final do ano, em abril do ano que vem, artigo para vocês sair, né, no dossiê e no livro. Tá? Esse é um compromisso nosso que organizamos a escola, dessa produção junto com esses professores estrangeiros que terão o compromisso de entregar textos para nós e de colaborar conosco na elaboração desse material. Tá? E obviamente que os pós-graduandos, a gente só não sabe ano que vem como dar continuidade, já que o pós-doc vai até em abril, a gente trabalhou com disciplina, a disciplina termina agora, mas a gente convida que quem está fazendo a escola, se mesmo a nível de pós-graduação, se una a nós para que em abril do ano que vem a gente feche essa escola com materiais, com publicações bastante concretas. Além disso, esses professores foram convidados para fazer o diálogo da UNB-TV, eles serão entrevistados por outros professores ou outros pesquisadores, sempre são 2 e ele, temas diferentes, e que será, a gente vai transformar obviamente isso tipo um documentário, mas que a gente possa difundir esse diálogo. A gente está explorando todos ao máximo, tá? Eles vão estar bem atuantes conosco durante uma semana. Quem souber de alimentos energéticos, assim, né, para dar para eles. Última coisinha. Vai ser como um mantra para nós, a gente vai repetir isso inúmeras vezes, a expectativa de construir coisas concretas e de impactar a construção do conhecimento. Tá? Então, não é capacitação, não é despejar conhecimento em cima de vocês. Por isso a Rebeca está pontuando isso. Nós vamos produzir conhecimento novo sobre o assunto, todos nós juntos. Né? O pretendemos. Todos nós juntos, porque tantas cabeças pensantes vai construir conhecimento novo. Tá? Então não venham com essa perspectiva de que vou fazer uma capacitação. Nós vamos construir e produzir, e escrever e fazer eventos de coisas novas. A Simone colocou aquilo ali só para eu mostrar, Simone, puxei o você fio, tirou. Tem um livro ali que nós vamos lançar no dia da inauguração, que foi feito com muitos dos professores que vão vir, e é o Fazer das Ciências Sociais e a Internacionalização da Ciência. Aquele vermelhinho lá, se você baixar. Desse livro, eles escreveram artigos curtos, no máximo 15 páginas, como eles faziam as ciências, quais eram os desafios deles, metodologicamente, eticamente, como eles viviam a cotidianidade de fazer as ciências como cientistas, e temas também sobre a internacionalização das ciências, como eles se colocavam no contexto da Academia Internacional de Ciências. Tá? É um livro que a gente vai lançar agora na inauguração, mas é só para mostrar a vocês como esses professores já vêm refletindo conosco sobre o fazer das ciências sociais. O livro está em espanhol, porque nós organizamos com uma mexicana também, e a grande parte dos textos estão em espanhol, então nós decidimos publicar o livro todo em espanhol, tá? Apesar dele estar sendo publicado no Brasil. Simone, eu não vou ter tempo de explicar. E para quem quiser continuar conosco para além da escola, a gente também, além do Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, nós temos um grupo de pesquisa, tá? Aqui na UNB, que é o MECACB, Grupo de Estudos Comparados México, Caribe, América Central e Brasil, e o laboratório que está aqui no Brasil, no Brasil, quem falou Brasil, aqui no direito, que é o laboratório. Não, fazer propaganda hoje, depois de muito tempo. Deixa eu passar logo lá o cronograma, se a gente não consegue. Passa rapidamente.
tá, gente? Convidamos para estar conosco em outros ambientes. Só passando aqui rapidamente, então hoje, como primeira aula, foi aquilo que eu falei com vocês, tem o debate sobre esse corredor migratório da América Central e projetos de desenvolvimento, que a gente vai aproveitar como parte da escola, espero que todos fiquem, tá? Para discutir esse tema. Quinta-feira começa a reunião com os pós-docs junto conosco. Terça-feira que vem o Michel Revocar, que eu disse para vocês de quem se trata, e ele é especialista em 2 temas, em violência, que é mais conhecido no Brasil, mas também em discriminação e racismo e radicalismos políticos. O NBTV dele vai ser sobre os coletes amarelos da França, é o tema que ele vai discutir. A conferência, reunião do pós-doc, já une ele com a professora Dilly Hoffman, que é franco-mexicana do IRD. Semana 3, o Boy, nunca sei falar o sobrenome dele, é de Berlim, um alemão, é especialista, é mais economista e trabalha desigualdades. Luiz Reigada, do México, que é outro teórico que tem se tornado conhecido, apesar de ser antropólogo, ele quando começou a trabalhar esse tema, começou a mexer com dados quantitativos também, tentando definir o que seriam as desigualdades, quais são os mecanismos e os processos que geram essas desigualdades. Odile Hoffmann é geógrafa, ela vai trazer toda a visão das lutas territoriais. Passa, Simone. Justiça e desigualdade, o Brian Gaff, que quem é do direito conhece muito, que é o teórico que trabalha acesso à justiça. Karina Solaberreri, que trabalha poder judiciário e democracia, Cortes Supremas, Argentina, vive no México, é professora da UNAM no México e da Flaxo. Ela vai falar sobre poder judicial e democracia. Davi Sánchez Rubio, direitos humanos e desigualdades da Espanha. Maria Teresa Serra é antropóloga, vai falar dos pluralismos jurídicos e poder judiciário na democracia, violência do não reconhecimento. Ela trabalha polícias comunitárias no México, ela trabalha narcotráfico, violência e desaparecidos no México. A Aline Helga, historiadora da Suíça, ela vai trabalhar a noção de nação multicultural e pluriracial das Américas. Ela tem uma grande experiência, especialmente no Caribe. A Jérôme Tadier, que é do IRD França, ele tem uma grande experiência em territórios de violência e desigualdades na Indonésia. Ele vai falar sobre a Indonésia, trazer um pouco o lado da Ásia para nós. A Alexandra Poli é socióloga, ela vai da França, ela trabalha desigualdades e ela quer conversar com você sobre radicalismos políticos e religiosos. Ela trabalhava islamofobia na França e hoje ela trabalha extrema-direita na França, ela quer falar disso. Então, eu vou dar um intervalozinho para vocês de 10 minutos para a gente arrumar para o próximo seminário, tá? Sobre o corredor, não vão embora, faz parte da escola, tá, gente? Mas se vocês irem tomar um café. Alguma dúvida? Perguntem agora, por favor. Vai ser aqui. Alguma dúvida?